está sendo muito importante nesse momento de grande repercussão sobre os crimes que são cometidos contra negros. A gente parar para pensar como é que a comunicação, de alguma forma, acompanha esses debates, como é que ela reflete, né, o que é discutido em sociedade, mas também como ela provoca e muitas vezes também busca protagonizar algumas dessas discussões, né? E aí, né, recentemente a gente teve 2 casos que causaram muita comoção, né? O primeiro foi o assassinato do adolescente carioca João Pedro, dentro de casa, alvejado por policiais. E o segundo caso foi do norte-americano George Floyd, que foi morto por asfixia numa abordagem policial, né? Acho que é interessante a gente entender, assim, quais são as características, né? O que essas repercussões elas trazem pra gente, assim, em termos de reflexão, né? A primeira questão que eu acho é que a gente vê com isso uma abertura de um debate sobre raça, sobre racismo. É interessante a gente analisar como tanto o Brasil como os Estados Unidos são 2 países que tiveram seu desenvolvimento econômico relativamente recente, né, nos últimos aí 200, 300 anos, todo baseado num sistema escravocrata, né, de total desumanização do povo negro, e que isso também não é por acaso, né? A gente percebe aí uma perpetuação ainda dessa escravidão em formas renovadas, em formas às vezes mais sutis, mas também em formas mais escancaradas, como a gente vê aí nesses assassinatos, né? Então, embora a gente tenha essa perpetuação, muitas vezes a história da escravidão ela é apagada, né? Ela é silenciada, especialmente na mídia comercial. A gente vê, por exemplo, que há ainda uma insistência, especialmente, né, na publicidade, de que a gente vive um país em que temos uma democracia racial, né? Uma ideia de que somos formados a partir da mistura, da miscigenação harmônica entre 3 povos, o branco europeu, o negro africano, o indígena nativo, né? E a gente sabe que essa harmonia ela não existiu, né? Houve um genocídio do povo negro e um genocídio do povo indígena. E essa elite branca distribui a riqueza apenas entre si, né? É uma riqueza extremamente concentrada até hoje. E enfim, tem grande repercussão nas nossas vidas, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente perceber que há aí uma possibilidade, né, de abertura para a gente discutir a nossa história. O segundo ponto é que discutir a nossa história só está sendo possível porque houve uma revisão sistemática da narrativa hegemônica sobre a escravidão, né? E essa revisão ela só foi possível a partir da mobilização do povo negro e da sua produção intelectual. Então, é muito importante que a gente pare para pensar que falar sobre a escravidão e falar sobre como ela se reverbera até hoje só foi possível a partir dessa inclusão das pessoas negras no sistema educacional e também a partir da sua mobilização política, né? Então, acho que isso fez com que a gente passasse a questionar algo que era muito normalizado, né? Os papéis sociais dos negros e negras, eles eram quase que como uma sentença, né? Se você nascesse negro ou negra, você só tinha um caminho para a sua vida, que era realizar ou trabalhos braçais, domésticos, ou então ocupar cargos de menor importância com baixos salários, né? Você seria um servo o resto da sua vida, né? E se a gente acompanhar ao longo dos últimos anos a produção midiática, a gente vai ver como isso se reverberou também na produção midiática, né? A gente, muito raramente, embora vivamos num país de maioria negra, muito raramente a gente vê negros e negras protagonizando novelas e filmes, ou, por exemplo, apresentando jornais, né? Tanto que a Globo News fez uma edição com âncoras
e apresentadores jornalistas negros e negras, né? E isso foi um evento, porque é de fato algo extraordinário. E a gente vive num país de maioria negra, né? Então a gente percebe que, historicamente, a comunicação ela reproduziu e ela atuou na produção dessas diferenças e dessa desigualdade racial. Então, a gente vê muitas vezes os negros ocupando apenas as páginas policiais, sendo criminalizados, né? E também a gente vê também um processo que historicamente também aconteceu e que agora está sendo revisado, ainda bem, mas a prática do racismo recreativo, né? Os negros sendo alvo de piadas, de brincadeiras, né? Especialmente nos programas de humor e de entretenimento, que não acontece só em programas de humor e entretenimento, né? Acontece também nas nossas relações interpessoais, né? E aí a resistência negra, né? Essa produção intelectual, essa revisão da narrativa hegemônica sobre a escravidão, ela, de certa forma, ajuda no processo de libertação do povo negro. Na verdade, ela é fundamental, porque ela passou, os movimentos eles passaram a compreender a importância de ocupar lugares de expressão, né, de, enfim, denunciar as diversas formas, né, de preconceito e de racismo e produzir comunicação, se contrapondo a essa comunicação comercial, hegemônica e racista. E aí, assim, acho que vale a pena a gente refletir como também os movimentos, eles têm se profissionalizado mais, né, no sentido de tentar ampliar suas ideias, né, a repercussão de suas ideias, enfim. Isso não é algo novo, né? A gente, da área de comunicação, já há muitas décadas já se discute, né, as iniciativas de comunicação alternativa, contra-hegemônica, comunitária, popular, enfim. Não é algo novo, mas a novidade talvez fique por conta do fato de que hoje a gente tem muito mais rapidez, né, nessa divulgação, assim. A gente consegue criar campanhas que têm um alcance global de uma forma muito acelerada, né, contando com a adesão de pessoas no mundo todo, levando a partir de um fato específico acontecido num determinado país, né, levando isso, né, a ter outras mobilizações em outros lugares, né, enfim. Com o uso das mesmas hashtags, como essa agora após o assassinato do George Floyd, né, o Black Lives Matter. É importante também a gente perceber essas iniciativas todas como também atravessadas por disputas, por contradições, porque ao mesmo tempo que são iniciativas surgidas nos movimentos e que precisam se apropriar da linguagem midiática para conseguir um pouco mais de engajamento, repercussão. Então há, de certa forma, um processo de simplificação do debate político, porque há uma redução, por exemplo, de uma grande causa, né, de resistência a uma hashtag, que muitas vezes não traduz toda a complexidade e a discussão e o debate sobre a questão racial. Então, isso é uma forma legítima, obviamente, né, de conseguir divulgar, ampliar a divulgação do movimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também uma apropriação por parte das corporações, tanto de comunicação como as grandes indústrias, né, uma apropriação dessas causas, visando, de certa forma, se mostrar um pouco mais sintonizadas com os anseios do público, trazendo uma nova roupagem para suas empresas, né, uma ideia de que são corporações responsáveis, que defendem a diversidade, a igualdade, quando a gente sabe que muitas vezes isso é denunciado cotidianamente nas redes, né, muitas dessas empresas que divulgam nas suas comunicações uma comunicação talvez mais inclusiva, elas não praticam essa inclusão e essa diversidade, essa igualdade dentro das suas estruturas organizacionais. A gente percebe que
uma aliança com o antirracismo que se limita a uma postagem nas redes. Cabe a nós, como comunicadores, como pesquisadores, como, enfim, estudantes, né? A gente precisa entender o surgimento dessas campanhas a partir de um ponto de vista histórico, né? Então, acho que uma das grandes contribuições que a gente pode dar é pensar como elas surgiram, quais são os contextos, que campanhas existiram antes, né? Isso eu acho que é importante para a gente também observar e aprender com as pessoas que de fato protagonizaram esses movimentos. E aí a gente vai, de certa forma, também combatendo a despolitização que é tão comum nessas campanhas online, né? Devido à simplificação, né? O alto número de compartilhamentos, muitas vezes aleatórios, muitas vezes quase que automatizados, né? Isso não nos impede de aderir e compartilhar, né? Mas é importante que a gente sempre tente gerar esses debates, né? E assim a gente pode contribuir de forma mais efetiva para a construção de uma sociedade livre do racismo. É importante também que a gente entenda e estude, isso está sendo muito falado nas redes, né? A gente estude e leia autores e autoras negras para que a gente possa entender, por exemplo, como se dá esse atravessamento entre as questões de raça, de classe, de gênero, para a gente entender conceitos como o conceito de racismo recreativo, o conceito de lugar de fala, para a gente entender o que é de fato o racismo estrutural, porque é importante que a gente perceba que no Brasil, especialmente, pensando principalmente aqui na nossa história, esse marcador de raça, ele está diretamente relacionado com o marcador de classe, né? Então, a gente só pode mudar a sociedade, a gente só pode transformar esse sistema de extrema desigualdade econômica se a gente entender a questão racial. Então, por isso, nós, comunicadores, sempre temos que ter esse olhar contextual e entender que, para ser aliado da luta antirracista, a gente tem que ir além de uma postagem, né? A gente tem que estar travando essa discussão nos nossos trabalhos, no cotidiano das nossas vidas, porque é uma mudança que leva tempo, né? É uma mudança cheia de contradições e disputas, como eu já falei. Se a gente parar para pensar que boa parte da produção intelectual negra que permitiu essa revisão que eu falei, né, da narrativa sobre a escravidão, ela vem especialmente ali da metade do século passado. Também a explosão dos movimentos negros no mundo, né, de resistência, também a partir ali da metade do século passado. Então vejam só, a gente já tem aí talvez uns 70 anos, né, de força desse movimento, e a gente ainda percebe muitas opressões sendo praticadas, né, muito silenciamento. Dentro da universidade a gente percebe há também uma estrutura racista, poucos negros e negras ocupam cargos de gestão, há um embranquecimento, uma pressão pelo embranquecimento a partir da valorização de autores e de trabalhos que são apenas que trazem um ponto de vista eurocêntrico sobre a nossa história. Então é importante que a gente vá compreendendo e vá abrindo o olhar para entender que cada uma das nossas práticas ela pode ser transformadora e pode combater o racismo, né? É isso. Obrigada, gente.
together and let's get it right. And today, to march